Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Casa Caritas Fraternidade Espírita. É com muita alegria e carinho que iniciamos mais uma noite de reflexão e aprendizado. Prepare a sua água para fluidificar e procure um lugar confortável e tranquilo para poder aproveitar essa palestra. Esse momento é seu. Ao longo da palestra, fique à vontade para escrever no chat o que você está pensando sobre o tema da palestra, sobre o que está sendo discutido. Com certeza, tem outras pessoas que querem conversar e interagir. Então vamos agora nos preparar, nos concentrar. Pode fechar os olhos por um instante e sentir o momento presente. É muito importante estarmos no momento presente. Você não respira o ar de 1 minuto atrás e nem de 1 minuto à frente. Você respira o ar de agora, do momento presente. E aonde devemos estar na maioria do tempo. Calmos e presentes. Pedimos a permissão e o apoio da espiritualidade maior para iniciar essa palestra e que essas informações possam nos ajudar a se conectar profundamente com o nosso lado espiritual e assim nos tornarmos seres melhores. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.
grande amigo meu que a sua fé perdeu, no dia de Natal me procurou. Contou-me a sua vida tão cheia de incertezas, com tanta honestidade que me fez chorar. E a lágrima teimosa caindo no meu rosto lavou meu preconceito de cristão. Eu sei que da verdade eu não sou dono, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvida e faz perguntas é muito mais honesto do que eu. Eu sei que da verdade eu não sou dono, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvida e faz perguntas é muito mais honesto do que eu. Ao grande amigo meu que a sua fé perdeu, no dia de Natal me confessei. Contei-lhe a minha vida tão cheia de procuras, com tantas esperanças que ele até sorriu. E aquele riso aberto nos trouxe bem mais perto, lavou seu preconceito de ateu. Eu sei que da verdade eu não sou dono, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvida e faz perguntas é muito mais honesto do que eu. Eu sei que da verdade eu não sou dono, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvida e faz perguntas é muito mais honesto do que eu. Por este amigo meu que a sua fé perdeu, naquele mesmo dia eu fui rezar, e a minha prece amiga gerou esta cantiga que eu fiz pensando muito em meu país cristão. Às vezes muita gente não crê no que acredita e afasta o seu irmão da religião. Eu sei que da verdade eu não sou dono, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvida e faz perguntas é muito mais honesto do que eu. Olá, queridos irmãos, hoje nós estamos aqui para falar de uma parábola muito importante do nosso evangelho, que é a parábola do filho pródigo. Eu particularmente sou suspeito de falar dessa parábola, eu costumo dizer que eu vivi de fio a pavio essa parábola, meditei muito sobre ela e ela muito me ajudou. Como nos diz no evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, a parábola conta que um homem tinha 2 filhos. E um dia o mais moço chega para ele, para o pai, e fala: pai, eu quero tudo que é meu e eu quero ir pelo mundo, quero partir. O pai então reparte as coisas, dá a parte dele e ele se manda para o mundo. Ele vai para o mundo, vai em um país diferente e lá ele gastou tudo que tinha e até o que não tinha. Esbanjou mesmo, né? Depois que ele esbanjou tudo, começou aquele período de fome e de miséria para ele. Bom, e ele desesperado foi procurar serviços naquela região. Foi pedir para que as pessoas o acolhessem como um trabalhador. E ele conseguiu serviço num lugar para tomar conta dos porcos. E ele cuidava dos porcos daquele senhor, e quando dava as vagens aos porcos, algumas versões da parábola dizem bolotas, né? Quando ele dava aquilo para os porcos, ele ficava pensando que, olha, os porcos têm o que comer, mas eu não. E nesse momento de sofrimento, ele reflete que na casa do pai dele, todos os empregados tinham pão em abundância, podiam comer até morrer de se fartar e não morrer de fome como ele estava. E aí, diante disso, diante desse esclarecimento,
dessa angústia, ele toma uma decisão. Bom, eu não vou mais ficar aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E lá eu vou pedir perdão para ele. Eu vou dizer para ele, olha, meu pai, eu pequei contra ti, contra o céu, eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Me acolhe como um dos seus empregados. Bom, quando ele está a caminho, o pai de longe vê que ele está chegando. E ele se lança aos pés do pai, pede perdão, justamente como ele havia dito. Meu pai, me perdoa, eu pequei contra ti, contra os céus, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como a um dos seus empregados. Pois é, só que quando o pai o recebeu, o pai o acolhe e diz aos servos, olha, traz rapidinho, depressa, a melhor vestimenta que tiver aí. E olha, ele põe um anel no dedo dele e tragam calçados para os pés dele também. Ah, e olha, como é um momento de felicidade, a volta do meu filho, traz aquele bezerro cevado para a gente matar e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. E aí começaram aquela festa. O outro filho, que era o filho mais velho, estava no campo. E quando ele está voltando para casa, ele vê aquele auê na casa, aquela alegria toda, ele vai, o que está acontecendo? E aí os empregados dizem para ele, olha, o seu irmão voltou para casa e por isso seu pai pediu para a gente matar esse novilho gordo para a gente fazer a festa, porque ele está são e salvo. Ah, mas o irmão mais velho não gostou dessa história, ficou muito bravo e ele não queria entrar em casa por causa disso. Mas aí o pai foi até ele e insistiu para ele entrar. Então ele respondeu ao pai, bravo, pai, há tanto tempo eu estou do teu lado, eu te sirvo, nunca transgredi nenhuma ordem, nunca pisei na bola, pai. E o senhor nunca me deste nem um cabritinho para festejar com os meus amigos. Agora esse seu filho aí, ele gastou tudo. Ele esbanjou por aí com meretrizes, com jogos, com tudo que teve direito. E agora ele volta bonzinho e você faz essa festa toda para ele. Eu não me conformo, pai. E o pai abraça o filho mais velho e com toda a calma de um pai sábio, ele diz, olha meu filho, tu está sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Convinha, porém, que a gente fizesse essa festa, porque o teu irmão, ele estava perdido, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido pelo mundo e, graças a Deus, agora ele foi achado. Então vejam que essa parábola do filho pródigo, ela é extremamente simbólica. Aliás, vamos começar a desmembrar algumas palavras. Primeiro, a palavra parábola. A palavra parábola vem do grego parabolé. Pois é, parar significa ao redor, passa perto, ao longe. E bolé é o que foi jogado. O bolé, ele vem de um verbo grego, balo, que significa jogar, lançar. Para expressar assim o ato de lançar uma pedra que passa de raspão. Sabe quando você joga aquela pedra para ficar pingando na flor d'água? Eles usavam um verbo, olha que bonito, paraboleuomai. Olha, se alguém gostou, não use nome para filho não, porque não dá. Mas vamos lá, gente, a parábola é isso. Eu falo de um assunto, vamos usar o popular, comendo pelas beiradas. Eu vou falando ao redor do assunto, eu não vou direto tocar naquele tema. No caso aqui do filho pródigo, em vez do pai ir direto ali também, ele está usando de metáforas com o filho. Olha, seu irmão estava perdido e foi achado, seu irmão estava morto e reviveu. Então ele está utilizando subterfúgios da palavra para falar alguma coisa. É o que Jesus usava. Para contar sobre fatos e feitos da época, ele contava histórias, metáforas sobre aquilo. Então ele não tocava diretamente no assunto, como nós vamos ver aqui, mas ele ia falando sobre aquele assunto, fazendo com que as pessoas entendessem a partir da história. O filho pródigo. E pródigo? O que significa? Pródigo é uma palavra que vem do latim prodígio, é um adjetivo. E pródigo quer dizer não aquele que volta, como muitas vezes a gente usa, um bom filho a casa torna. Pródigo não significa o que retorna, significa o que gasta demais, o que esbanja. E é bem o filho mais novo nessa parábola. Nós aprendemos até popularmente que o filho pródigo, esse pródigo é aquele que volta. Não, a história nos diz isso, mas a palavra pródigo significa aquele que gasta. E nós vamos lembrar que nós vivemos em uma sociedade consumista.
Então, até onde nós não estamos sendo pródigos também? Vamos pensar nisso, né? Bom, e agora vamos falar da parábola. Quem é quem na parábola, né? Quem é que Jesus estava nos contando, utilizando uma metáfora, quem ele queria apresentar? O primeiro personagem é o pai. Vejam que esse pai, ele é sábio, ele sofreu com a ausência do filho, mas ele sempre soube lidar com isso. O pai na parábola representa Deus, nosso pai. E é importante mostrar através da parábola que Deus não castiga, Deus não é ruim, Deus não faz o mal como a gente acha. Não, Deus é compassivo, ele está sempre pronto para acolher. Ele é um pai amoroso que disciplina, e no caso nós nos metemos nas encrencas do mundo, mas ele ama o perdão. Toda vez que nós pedimos um perdão sincero, nos arrependemos com sinceridade diante de Deus, ele nos acolhe, ele está sempre pronto para nos estender a mão e nos abraçar, porque ele está sempre pronto para receber qualquer um dos seus filhos. Então a imagem de Deus aí do pai é aquele que zela pela disciplina na educação dos filhos, coloca os limites. Mas vamos lembrar que o nosso pai, assim como o pai da parábola, nos dá o livre-arbítrio, nós podemos sair e errar. Então ele é um pai que às vezes se fecha e diz não, né? Porque às vezes Deus, a gente fala assim, não, Deus não está me dando isso, mas porque não é o nosso mérito, não é o nosso momento. Mas é um Deus que confia, ele abre os braços e solta os seus filhos que somos nós. Por isso que ele nos deu o livre-arbítrio. Então nós podemos, assim como o filho pródigo, sair pelo mundo, dar cabeçadas, errar e aprender com esses erros, nos auto-perdoarmos, pedirmos o perdão a Deus e continuarmos a nossa jornada. Outro personagem que nós temos aqui na parábola é o filho mais velho que fica. Esse filho mais velho que ficou, ele representa uma parcela da humanidade para a parábola. São pessoas focadas muitas vezes em uma vida morna, sem escândalo, sem se meter em nada, mas também sem generosidade. São muitas vezes as pessoas que fazem tudo para cumprir as regras. Ah, porque tem que fazer assim? Eu faço, mesmo que não esteja de acordo. Eles se esforçam em fazer aquilo que parece correto em termos pessoais ou sociais. Então eu vou agir dessa forma para ninguém falar de mim. Então eles conseguem, essa parcela da humanidade, consegue dominar algumas das suas paixões e criticam asperamente quem sucumbe, quem erra. E algumas vezes desejando, olha, errou mesmo, azar o seu. Desejando dor, desgraça, olha, quem mandou errar. Então, essa parcela da humanidade, assim como o irmão mais velho, precisa ter bondade e leveza para uma correta compreensão da lei do amor que rege os mundos. Para entender que se nós temos o livre-arbítrio, nós vamos errar. E errando, nós podemos aprender. E às vezes, quando nós arriscamos, também nós erramos. E às vezes arriscamos para fazer o bem e não dá certo. Mas nós estamos tentando perseguir esse objetivo da evolução. Então veja, o erro do filho mais velho foi julgar. Nenhum de nós tem o direito de julgar o próximo. E o filho pródigo? O filho pródigo, lembrando que pródigo é aquele que gasta, que gastou, é aquela parte da humanidade que se afasta das leis divinas. É aquela parte que às vezes se perde. E algumas vezes todos nós já passamos por isso, é uma coisa que é normal. Às vezes reclamarmos, duvidarmos da nossa fé, nos rebelarmos, ficarmos de bico, resmungando, tudo isso está presente em todos os seres. O filho pródigo, ele tem uma coisa que muitos de nós às vezes têm perante Deus, que é a soberba, que afronta o pai. O que você me dá, pai, não é muito, eu quero mais. Aqui não está bom para mim. Então ele mostra um desamor naquele momento, um desamor que o faz abandonar a casa paterna. E ele vai para um país longínquo. O país longínquo representa o estado da alma daqueles que não querem ouvir a voz de Deus. É melhor se afastar. Eu prefiro me afastar das recriminações do meu pai, das cobranças,
e viver numa vida falsa, de luxúrias, de riqueza, de poder, de vícios. Ou seja, eu prefiro me afastar das leis de Deus, da conduta e do amor do meu Pai, porque o mundo traz atrativos que me chamam e me motivam. Vejam que nós vivemos isso hoje. O mundo traz uma série de atrativos do ter e não do ser. E muitas pessoas sucumbem a isso. As marcas, a soberba, a um orgulho desmedido, a uma falsa imagem. E vejam que com tudo isso, nós, bancando os filhos pródigos, nos afastamos da nossa reforma íntima. Mas veja que o afastamento do filho pródigo lhe trouxe sofrimento. Ele passou por privações, por fome, por frio e foi trabalhar alimentando os porcos. Vamos lembrar que os judeus não comem carne de porco porque o consideram um animal impuro. E nesse sentido da parábola, os porcos representam as paixões desordenadas, a carência de virtudes. Vamos lembrar que, segundo a parábola do Evangelho de Lucas, o filho não podia comer nem as vagens dos porcos. O que eram essas vagens ou as bolotas de outros textos evangélicos? São as doutrinas do mundo, aquilo que o mundo me oferece de uma forma falsa, de uma forma superficial. São aquelas coisas que ostentam, mas não sustentam. Então a pessoa vive de uma pose, e aí volta aquele ditado popular: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então ostenta uma imagem daquilo que não consegue manter, porque é o ter que está preocupando. Então ostenta a imagem do carro zero, da casa, da viagem, e de repente não consegue manter um luxo desmedido. Vamos lembrar que hoje, nesse tempo que nós vivemos, o ser é muito mais valorizado que o ter, principalmente o ser em família. Nós precisamos aprender o que é esse convívio. Mas vamos lá, chega uma hora que o filho pródigo se revolta com ele mesmo. Ele questiona o lugar dele ali, ajudando os porcos, cuidando de porcos. E ele se volta para ele mesmo, para o seu íntimo. Ou seja, ele retoma o momento da reforma íntima. E é aí que ele cai em si. Eu preciso voltar à casa de meu pai, porque é dessa forma que eu vou me livrar dos sofrimentos. Veja, ele se arrependeu, mas não basta só se arrepender pelos nossos erros. Nós temos que tomar uma atitude, e ele toma essa atitude. Ele volta para casa humildemente, deixando para trás a vida de moço rebelde, ingrato, soberbo, e ele vai buscar o conforto, o amor na casa paterna. Porque quando ele sai da casa paterna, ele acha que vai encontrar tudo isso no mundo, no país longínquo. Porque ele tinha fome de esclarecimentos que ele não encontrava ali, ou achava não encontrar. Então ele falou: eu vou num país distante e lá eu vou descobrir tudo. E quando ele se dirige ao pai, a atitude humilde que ele tem: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E esse pai está tão feliz com o retorno do seu filho, que ele simplesmente transborda para o filho aquilo que ele tem de maior como pai: o amor e o perdão. Ele tinha todo o direito de acusar o filho, passar aquele sermão que muitas vezes nós fazemos com os nossos, falamos e às vezes não é o momento. Naquele momento de erro, o filho foi preparado até para ser escorraçado. E a atitude que ele recebeu do pai, que o ama tanto: o perdão. E um perdão junto com esse amor e com essa alegria de ter o filho de volta. Meu filho voltou. Ele não estava morto, ele está vivo. Ele se perdeu, mas se encontrou. E aí ele resolve fazer a festa. Veja que a festa é um momento importantíssimo. E lá em Lucas nós vamos encontrar também o seguinte versículo: haverá mais alegria no céu por um pecador que se converta que por 99 justos que não tenham necessidade de conversão.
vamos lembrar que quem precisa de médico são os doentes. E Kardec, no Evangelho, no capítulo 17, item 4, nos diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ufa, tá vendo? Todos nós temos jeito. Porque quando nós colocamos na balança dos erros os nossos erros, a gente não pode nem falar do filho pródigo. E aí, vamos lembrar de um símbolo importante aí. O bezerro cevado. Os judeus faziam pouco uso da carne. Não era algo comum, como nós temos hoje pessoas que são carnívoras ao extremo. E aqui nós temos a liberdade e o livre-arbítrio para isso, tá, gente? Vamos deixar isso muito claro. Mas entre os judeus, comer carne era um dia diferente. Era um momento de festa, de solenidade. Por isso, o símbolo do bezerro. E a volta do filho que estava perdido pelo mundo é um momento solene que merece a celebração. E o filho que volta sujo, lenhado, adoentado, ele é tratado pelo pai e os servos que o cuidam. No banho, e lhe dão uma túnica. A melhor túnica, que é o símbolo da recompensa do perdão. Ele põe um anel no dedo. Esse anel que é um objeto de distinção que celebra a nova aliança do filho que voltou para o pai. E lhe dá sandálias, os calçados. Isso é extremamente importante na simbologia da parábola de Jesus, porque somente os homens livres usavam calçados. Os escravos não usavam calçados. Então vejam que o que ele ganha do pai, a túnica, o anel e a sandália, é o pai dizendo a ele: você está de volta ao seu lar, ao lugar de onde você nunca tinha partido. E isso, gente, traz a revolta do filho mais velho. Bom, o filho mais velho, é lógico, muitas pessoas falam: mas está certo, o filho pródigo foi para lá. Porque a gente julga, mesmo sem poder, né? Mas eu quero que vocês reflitam o seguinte: se um filho foi desregrado, perdulário, o outro foi egoísta. A atitude dele foi de extremo egoísmo. Ele se tornou um censor. Ele não percebeu que aquela festa para o irmão não diminuía aquilo que ele era, aquilo que ele tinha. E lá no livro Vida Eterna, o Emmanuel nos diz o seguinte: ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado, entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido. Age a feição de um homem que desestima a própria natureza. Então veja, ele deseja para si a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade, mas ele não olha para o próximo. Esse egoísmo o desqualifica também. Ele não estava em casa, ele estava fora, no campo. Veja que assim, eu estou na casa do pai, mas não estou. Isso também é algo para ser pesado e pensado. Ele vivia com o pai o tempo todo, e o pai o lembra disso: tudo que é meu é seu. Não por mérito, por ele estar ali, mas por amor do pai, dizendo: olha, você só precisa pedir. O amor que eu dei ao seu irmão que voltou é o mesmo que você tem. Você não está entendendo isso. Então é lógico, não é para ninguém aqui ficar com raiva do irmão mais velho ou do irmão mais novo, é para nós refletirmos sobre o estudo dessa parábola e algumas lições que ela nos traz. Nós temos livre-arbítrio, todos nós. Então todos nós temos permissão para cairmos em nosso orgulho, que é a herança pedida pelo filho pródigo. Outra coisa que nós temos que ter paciência com o aprendizado do filho pródigo, com o tempo de arrependimento. Nós queremos que as pessoas ajam da forma que nós achamos certas naquele momento. Quando eu digo que vivi isso, eu vivi isso realmente. E precisei meditar muito com isso para entender o que esse pai tinha de muito importante. Ele sofreu saudades, dores, mas ele confiou naquilo que ele ensinou ao seu filho. E o filho pródigo teve um tempo para digerir tudo isso. Então nós, assim como Deus faz conosco, temos que ter isso para com o nosso próximo. O nosso filho, os nossos amigos, nossa família, o nosso próximo. Cada um tem o seu tempo de aprender, de errar, aprender e se arrepender. E nessa parábola, outra lição maravilhosa é o perdão incondicional de Deus.
esse Pai misericordioso que está sempre pronto a nos dar uma nova oportunidade e nos receber de braços abertos. Bastando para isso o quê? Que a gente se arrependa de forma sincera e façamos um esforço, tenhamos uma atitude para aprendermos e nos redimirmos dos erros. Muitas vezes nós agimos como o irmão mais velho, dando valor ao que é menos importante, porque ele valorizou e reclamou pelo que é menos importante. A festa, o desperdício, a comida. E ali o mais importante é a volta do irmão mais novo bem, estava vivo. Então nós temos que também refletir quantas vezes nós agimos de forma egoísta. Lembrar também que Deus ama aqueles que já estão do seu lado, tanto quanto aqueles que não estão e que agem contra as leis divinas. Nós precisamos entender que Deus, nosso Pai, deu o livre-arbítrio para todos nós, para que nós possamos agir da forma que nós achamos correta. E nessa, muitas vezes nós nos perdemos. Às vezes, agimos de forma errada, conscientemente, porque estamos perdidos naquele momento. E depois que nós saímos daquele momento, do olho do furacão, que nós olhamos para trás, aí sim é momento de aprender. A vida é engraçada. Ela primeiro nos dá a prova, para depois aprendermos a lição. E aí o Caibar Schutel, ele fala o seguinte: a lei de Deus é igual para todos. Não poderia ser boa para o bom e má para o mal. Porque tanto o que é bom quanto o que é mal estão sob as vistas do Supremo Criador, que faz do mal bom e do bom melhor. Pois tudo é criado para glorificar o seu imaculado nome. Não há privilégios nem exclusões para Deus. Para todos ele faz nascer o seu sol. Para todos faz brilhar suas estrelas. Para todos deu o dia e a noite. Para todos faz descer a chuva. Então, queridos irmãos, vamos entender que em algum momento de nossas vidas nós também agimos ou poderemos agir como filho pródigo. Mas vamos lembrar que Deus, nosso Pai, em seu infinito amor, misericórdia e bondade, está ali, de braços abertos para nos receber sempre que nós nos arrependemos e tomamos a atitude de seguir em frente com aquele aprendizado. Que essa parábola, essa reflexão, possa fazer com que todos nós, eu junto, não pense que eu fico de fora, todos nós possamos refletir para cada dia sermos filhos melhores para Deus, nosso Pai. Paz em Jesus a todos vocês. E agora, queridos amigos, gratos que somos por esse momento desse encontro virtual, mas unidos pelo coração e pela fé que nos comanda, pela certeza de Jesus estar conosco, Deus nosso Pai, vamos pedir aos nossos amigos espirituais, a todos aqueles que cuidam da nossa casa, que nos acompanham, nossos mentores, que depositem nessas águas o fluido necessário para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa vida, para que possamos receber dos nossos irmãos espirituais tudo aquilo que estiver dentro do nosso merecimento através da fluidificação das águas. Que assim seja. E assim, queridos irmãos, gratos que somos por aquilo que recebemos, pela oportunidade de refletirmos sobre as palavras do Evangelho de Jesus, por sentir nosso irmão maior e mestre ao nosso lado, junto com Deus, nosso Pai, por sentir a vibração dos nossos irmãos físicos e espirituais nesse momento em que nos encontramos virtualmente. Pedimos licença para o encerramento dos trabalhos dessa noite, elevando uma vibração que preencha todo o contorno geográfico do nosso planeta Terra, numa vibração de cura para os males que assolam a nossa sociedade, o nosso mundo nesses dias. Pedindo que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, os amigos espirituais possam iluminar a todos os profissionais de saúde, todos os pesquisadores e cientistas, para que possam encontrar a cura para essa pandemia. E assim, pedimos licença para o encerramento dos trabalhos dessa noite, na certeza de estarmos juntos em prol
do nosso crescimento e da nossa evolução espiritual. Sê conosco, Mestre amado Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana a todos e até a próxima segunda.